Paz, boa tarde, tudo bem? Entramos um pouquinho hoje com atraso, mas estamos aqui. Não estava dando para fazer antes porque eles estavam cortando a grama aqui no condomínio e aí o barulho tava muito forte. E aí não daria para eu fazer, então eu falei, deixa eu esperar um pouquinho, que já eles acabam essa parte aqui, né? E aí tudo certo. Então vamos lá, vamos à oração primeiro. Hoje pela manhã eu já orei aqui no capítulo 3, e agora vamos explicar detalhadamente o capítulo. Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença, eu me rendo, Pai, plenamente à tua direção e dependência da tua revelação, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor nos conduza para o profundo da tua palavra de forma muito simples, clara e direta. Assim eu te bendigo, assim eu te louvo e assim eu te engrandeço, Paizinho querido. Em nome de Jesus, amém. Então aqui, ó, eu vou ler o 3, né, e vamos falando a respeito desse capítulo, que diz assim: não parece que estamos elogiando a nós mesmos, insistindo em nossas credenciais, afirmando nossa autoridade? De jeito nenhum. Tampouco precisamos de cartas de recomendação, seja para vocês ou seja de vocês. Vocês mesmos são toda a recomendação do que precisamos, né? Aqui está falando a respeito de sermos a carta viva de Papai do Céu, né? O apóstolo Paulo, ele está dizendo de forma bem clara aqui. E aí ele diz assim, que a vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta não é escrita na pedra, mas entalhada em vidas humanas, e nós a publicamos. E aí o que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui? Que de alguma forma, aqui ele está dizendo que não precisa, né, de nenhum elogio, de nenhuma credencial de alguém, porque, de certa forma, a própria vida dele já retrata essa questão, né? A questão de viver dentro do que é a palavra de Deus e mostrar essa experiência dentro do que, de fato, é a palavra de Deus. Aí ele continua, não poderíamos estar mais seguros do que vocês. Não poderíamos estar mais seguros de que vocês são nossa carta de recomendação, escrita pelo próprio Cristo para Deus. Não pensaríamos em escrever tal carta. Só Deus pode escrever uma carta assim. Sua carta nos autoriza a levar adiante esse novo plano de ação. O plano não foi escrito com tinta ou sobre papel, com muitas páginas de notas de rodapé, matando seu espírito. Foi escrito em sintonia, o espírito com o nosso espírito, a vida de Deus com a nossa vida. Então o que o apóstolo Paulo ele estava dizendo aqui? Que a vida dele, de alguma forma, estava retratando justamente a palavra viva e eficaz do jeito que ela é, né? Aqui ele está dizendo que não tinha como ele escrever essa carta, porque essa carta é escrita pelo próprio Espírito de Deus, né? Então aqui ele, de alguma forma, se coloca dizendo que ele, né, se coloca como essa folha para Cristo escrever a história através da vida dele. Daí aqui, levantando o véu. O governo da morte, com sua constituição escrita em tábuas de pedra, teve uma cerimônia de inauguração deslumbrante. O rosto de Moisés, enquanto entregava as tábuas de pedra, era tão brilhante
quanto o dia, ainda que se desvanecesse muito rapidamente. E o povo de Israel não podia olhar direto para ele, assim como não se podia encarar o sol. Quão mais deslumbrante, então, será o governo do Espírito vivo? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que o fato do próprio Moisés ter sido a carta viva ali no Antigo Testamento, e a manifestação do Espírito Santo ter entrado ali, né, o quanto ele esteve presente ali com Deus, e quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava como o sol. Aqui ele está dizendo que naquela época Moisés foi a carta viva de Deus, né? E agora, mais do que nunca. Por quê? Porque agora temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Então, o Espírito Santo, ele é vivo e ele é eficaz. Então, que ele seja e tenha a liberdade de escrever através da minha vida e através da sua vida, né? Que possamos ser a carta viva que as pessoas encontrem o Evangelho de Jesus. Se o governo da condenação foi impressionante, que dizer do governo da afirmação? O antigo governo que tanto brilhava parecia escuridão diante do novo. Se o acordo temporário já nos impressionou, quanto mais o deslumbrante governo que durará por toda a eternidade. Então aqui o que ele está dizendo? Né? Que se o governo, que era a sombra do que estava por vir, já nos impressionava, imagine esse agora que é para a eternidade, né? Com esse tipo de esperança que nos anima, nada nos segura. Ao contrário de Moisés, não temos nada a esconder. Conosco tudo acontece às claras. Ele usava um véu para que os israelitas não percebessem o brilho que aos poucos ia morrendo. E eles não perceberam. Não foram capazes de perceber na época e não perceberam agora que não há nada naquele véu. Ainda hoje, quando as proclamações do governo antigo são lidas, eles nada veem. Somente Cristo pode tirar o véu a fim de que eles possam ver por si mesmo que não há nada lá. Então, não é o brilho não está em Moisés puramente por ele, né? O que eu quero dizer assim, não emana dele do nada, é porque a glória de Deus se manifestou ali. Então, como a glória de Deus se manifesta ali, mesmo naquela época aqui está dizendo que, né, eles não conseguiam perceber que já era manifestação, porque Moisés usava um véu para proteger, porque o seu rosto brilhava. Agora não existe mais esse véu, o véu foi rasgado, né? No terceiro dia lá Jesus ressuscitou e o véu se rasgou, né? Então, de alguma forma, isso é importante porque esse véu é o nosso discernimento espiritual, né? O véu é essa liberdade que temos da busca para com Deus, da liberdade de buscar a sua presença sem nenhum tipo de impedimento. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo habita hoje em mim e habita em você. Aí aqui ele diz assim, ó. No entanto, quando eles se voltam para Deus, como Moisés fez, Deus remove o véu e lá estão eles. Face a face com o Senhor. Descobre, de repente, que Deus é uma presença pessoal, viva, não a peça de pedra esculpida. E quando Deus está presente, um espírito vivo. Aquela constituição antiga repressora se torna ultrapassada. Então, o que ele está dizendo aqui? Deus não estava esculpido em pedra, Deus não estava esculpido de nenhuma outra forma, a não ser através do seu Santo Espírito, que é vivo e habita dentro de nós. Aí ele diz assim, ó, estamos livres dela, né? Todos nós. Nada mais fica entre nós e Deus, porque a nossa face brilha com o brilho de sua face. Somos transfigurados como o Messias e a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o fato de você ter Jesus na sua vida, o Espírito Santo na sua vida,
a manifestação da glória do Senhor vai brilhar na sua face, né? Ali há a evidência do quão você tem Deus, do quão você busca Deus, do quão o Pai te torna semelhante no quesito de manifestar o brilho, manifestar a glória, manifestar o poder ali a respeito dessa nova experiência. Por quê? Porque é o próprio Deus, através do Espírito Santo, que se manifesta em nós e através de nós. Então, que eu e você possamos estar fazendo essa escolha de estar brilhando para Cristo, por Ele, em nome dEle, porque tudo tem a ver com Ele, né? Não tem a ver com a Tati, não tem a ver com a minha mãe, não tem a ver só com o Humberto, tem a ver com o propósito daquilo que o Senhor quer manifestar através de nós. Pois cada um tem um propósito, cada um tem um chamado, cada um foi feito para levar Jesus, né? Então, de alguma forma, que a manifestação de Deus, você seja a carta viva, aonde o Senhor literalmente possa se manifestar para que as pessoas olhem para a sua vida e vejam uma transformação, né? Então, se você antes tinha uma vida que era incoerente à vontade do Pai, hoje você retrata uma vida dentro dos princípios de Jesus, né? Então, se eu mentia na velha vida, eu não minto mais na nova. Se antes eu roubava na velha vida, eu não roubo mais na nova. Se antes tinha adultério na velha vida, hoje não tem mais adultério. Se tinha fornicação, hoje não tem mais fornicação. Se tinha confusão, hoje já não existe mais isso. Por quê? Porque à medida que crescemos em intimidade com o Pai, o Senhor vai nos dando discernimento, Ele vai se manifestando em nós, através do seu Santo Espírito, vai nos purificando, vai nos limpando, e a cada medida que decidimos renunciar a algo nosso, o Senhor coloca algo dele, né? E aí a gente vai poder caminhar né, passo a passo, evidenciando a manifestação da transformação, da glória, da cura, né? De tudo aquilo que só o nome de Jesus tem poder nos céus e na terra. Então, eu e você possamos ser a carta viva. Por quê? Porque o Senhor realiza milagres em nós, o Senhor opera curas em nós, o Senhor transforma as nossas vidas, o Senhor tirou a gente do lamaçal do pecado para nos dar uma nova vida, para nos dar um novo significado, que é essa vida para a eternidade. Porque antigamente eles viviam na lei, só que o Senhor veio para trazer uma nova lei, uma lei da graça, onde você vai caminhar segundo o padrão da Bíblia, né? Tanto é que ele reduziu o quê? De 10 mandamentos, ele reduziu somente para 12. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo o próximo, eu não vou mentir para ele, eu não vou roubar ele, eu não vou desejar as coisas dele, né? Então, quer dizer, tem todo um contexto dentro da graça que cabe a minha responsabilidade de seguir passo a passo, para que a carta de Deus, que nós somos a carta em pessoas viva, escrita por ele. Então, quem me conhecia no passado, olha, hoje fala, nossa, Tati é outra pessoa. Por quê? Porque a cada dia o Senhor me transforma até a volta dele. E eu quero ser transformada, eu quero ser lapidada, eu quero melhorar cada dia mais para eu estar na eternidade com o Pai. E eu creio que assim também na sua vida. Amém? Então vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Pai, por este tempo, muito obrigada por esta palavra, muito obrigada, Pai, porque de forma muito clara, singela e simples, o Senhor diz, Pai, que o véu já foi retirado e nós somos a carta viva que o Senhor escreve uma nova história de transformação, de cura, de milagre, de renúncia, de passo a passo em intimidade e comunhão contigo, porque o teu Santo Espírito habita dentro de nós. Nós somos o templo do Senhor e o Senhor é a carta viva quando renunciamos o nosso eu e quando deixamos verdadeiramente o Senhor agir em nós e através de nós, assim como o apóstolo Paulo fala, Senhor. Ele diz que na caminhada dele contigo inicial,
Ele não queria pecar e pecava, né? Ele não queria fazer o errado e fazia o errado, mas a partir do momento que ele foi crescendo em maturidade espiritual, significa que ele foi rompendo e vencendo os desafios, e vencendo os pecados, e vencendo e sendo transformado por ti. Tanto é que ele finaliza, Pai, as cartas dele dizendo: não sou eu, Paulo, que vive, Cristo vive em mim. Paulo já não existe mais, existe aquele que se move em mim. Eu sou a carta viva, eu sou aquele a quem o Senhor pode se manifestar aqui na terra, mostrando o seu amor, a sua grandiosidade e a transformação do antes de Saulo para Paulo. Então que eu e você possamos nos colocar diante de Deus dessa forma, sermos Saulo no passado, mas Paulos e Paulas transformadas para a honra e glória do Senhor. Amém? Então que Deus te abençoe. Estaremos aqui na segunda-feira lendo o capítulo 4 de 2 Coríntios e dando continuidade àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Um ótimo fim de semana e que Deus te abençoe.